Segundo os dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, hoje a depressão infantil teve um aumento nessa última década de 4,5% para 8%. Mas e agora, para a gente ficar atento, para vocês saberem quais são as causas, os sintomas, para a gente poder entender melhor a depressão infantil, que não é muito ainda falado, e subiu bastante, então vamos entender um pouquinho mais? Meu nome é Luciana, eu sou psicóloga e psicopedagoga aqui da Clínica Alcance e hoje eu vou falar um pouquinho das causas e dos sintomas da depressão infantil. Primeiro de tudo, a depressão infantil, o que seria ela? Ela é uma condição psicológica caracterizada pela tristeza recorrente e também pela falta de interesse da criança por coisas que ela gostava antes, que ela se divertia muito antes. E agora já não tanto. Então, agora que a gente já sabe isso, a gente já definiu o que é a depressão infantil, vamos falar um pouquinho das causas primeiro. Bom, tem várias causas, mas as 5 principais causas seriam: a primeira, fatores genéticos. Por exemplo, se os pais ou algum membro da família tiver um histórico de depressão, a probabilidade da criança também ter a depressão pode aumentar. A segunda causa seria situações assim estressantes. Por exemplo, um abuso infantil, um abuso psicológico, emocional, um abuso físico, um divórcio entre os pais, uma perda de um ente querido, qualquer coisa que destabilize a rotina da criança. A rotina da criança a gente sabe que é muito importante, né? É importante a criança ter uma rotina. A terceira causa seria os aspectos ambientais. O que seriam os aspectos ambientais? Seria o ambiente onde a criança vive, né? Se ele for um ambiente mais assim disfuncional, onde a criança não tem um apoio emocional de alguém, a pobreza também, a falta da criança ter um vínculo dentro de casa, crises familiares, estresse, né, dentro da família, e tudo isso, né, pode gerar insegurança na criança. A criança é muito importante para o desenvolvimento dela ter uma segurança, né, pelo menos de alguém dentro emocionalmente de casa. E se ela não tem isso, pode gerar também uma depressão infantil. Próxima causa seria um fator assim de problemas de saúde. Então, tem crianças, né, que têm problemas de saúde crônicos. Por exemplo, tem uma doença grave, tem uma deficiência física, sofre algum acidente, pode causar um desregulamento emocional. E isso também pode afetar ela psicologicamente e gerar também uma depressão infantil. A última causa seria fatores sociais. Então, assim, né, uma pressão muito grande, excessivamente, né, com a criança em relação aos estudos, bullying escolar, crianças que não têm muita habilidade social, tudo isso pode afetar a criança também. Então essas são as causas e é muito importante ficar atento sobre isso. Mas e agora, os sintomas? Que sintomas seriam para a gente ficar de olho nas crianças e já quando percebemos a gente poder fazer algo sobre isso? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em crianças, a gente tem que entender que elas não funcionam igual um adulto. Um adulto, ele consegue descrever o que está sentindo, poder nomear os sentimentos. Dependendo do desenvolvimento que a faixa etária que a criança está, ela não consegue. Então, é importante sempre a gente estar olhando o quê? As feições que a criança faz, a face, o que ela está fazendo. Também as produções gráficas, o que ela está desenhando, né? O que ela está brincando. Elas se expressam muito na brincadeira. Como é o brincar dela? Que ela está fazendo. Nisso a gente consegue perceber um pouco melhor, né, como que ela está sentindo. É nessa parte que a gente vai perceber. Bom, vamos a alguns sintomas. Primeiro seria um desânimo frequente. Então a criança vai ficar muito chorosa, muito triste, muito desanimada, sem nenhum motivo aparente. E também vai ser uma coisa assim, quase o tempo todo que ela vai estar daquela maneira. Por isso que é muito importante estar sempre olhando para essa criança. E não só esse comportamento, qualquer comportamento assim que seja bem alterado do que ela sempre geralmente faz. Então tem que sempre ficar de olho nisso. Outro comportamento, né, outro sintoma que a gente pode olhar é a agitação ou irritabilidade. Então tem crianças que às vezes elas não conseguem nomear, né, o que elas estão sentindo, né? Então, como elas não conseguem nomear, elas podem ficar muito irritadas e agressivas, que é uma forma delas falarem que elas não estão bem. E aí, dessa maneira que elas vão se expressar, não necessariamente chorando, mas ficando muito irritadas para mostrar que elas não estão bem. O próximo sintoma seria falta de interesse. Então, elas começam a não se interessar mais que elas se interessavam antes, né? Então, por exemplo, uma criança que era muito sociável, brincava com os amigos, de repente passa a se isolar. Então, é muito importante ver no que elas se interessam e por que elas não estão mais se interessando com aquilo. Próximo sintoma
sintoma seria ou um aumento ou uma diminuição, por exemplo, do sono. Tem umas que vão ficar com muito sono, outras vão ficar com pouco sono. E ou muito apetite ou pouco apetite. Então vai alterar o sono e o apetite da criança. Outro sintoma seria a queda no rendimento escolar. Como psicopedagogo, eu também posso dizer que tem muitas crianças que às vezes a gente acha que está tendo uma dificuldade escolar, um transtorno de aprendizagem, mas às vezes não. Às vezes a criança não tem motivação, né? Não tá bem para poder ter um rendimento adequado na escola como tinha antes. Então tem que ver o que está acontecendo. Às vezes pode ser uma depressão infantil ou alguma outra condição psicológica, né? Outro sintoma também pode ser a baixa autoestima, né? A criança geralmente começa a muito se autocriticar, dizendo que ela não consegue fazer, começa a se sentir muito insegura. Então agora que vocês já sabem, né, todas as causas e todos os sintomas, eu acho que isso fica um pouquinho mais fácil para você conseguir identificar. Mas também uma coisa que é importante que eu quero ressaltar é que tanto os sintomas quanto as causas, eles podem ser uma intensidade maior ou menor. Só vai conseguir ser identificado se você fizer uma avaliação psicológica, né, com um profissional capacitado. Então é muito importante fazer essa avaliação para realmente poder entender melhor isso, né? E se você acha que seu filho ou alguma criança que você conhece estão com alguma desses sintomas, procure um psicólogo, um profissional capacitado para fazer uma avaliação e buscar um tratamento adequado, com uma abordagem adequada, para poder, né, garantir que ele possa ter um bom tratamento. Porque quanto mais cedo, né, melhor para o diagnóstico. Obrigada, um beijo.